Língua portuguesa. Gramática. Livro B. Lição 8. Aula 1. Olá, pessoal! Tem muitas coisas que a gente não sabe. A gente ouve falar e se acostuma, acha que é normal. Mas hoje eu fiquei cismado com uma coisa. Por que as crianças têm dente de leite? Será que só os humanos têm dente de leite? E sabem o que eu encontrei? Muitas informações interessantes. Todos os mamíferos têm dente de leite. Eles funcionam como um substituto. Os dentes definitivos levam tempo para formar. Precisam de muito cálcio. Custam para aparecer. E enquanto isso, os dentes de leite vão ajudando a formar a arcada dentária. A criança vai aprendendo a mastigar. Outra coisa que eu não sabia. Temos só 20 dentes de leite. Mas os definitivos são muito mais. São 32. Mas o mais interessante foi, sabe o quê? Saber que em quase todas as culturas existem histórias sobre a queda dos dentes de leite. Tem países como a China em que as crianças enterram os dentes de leite. E existem países como a Grécia em que as crianças jogam o dente de leite em cima do telhado enquanto fazem um pedido. O que vocês fizeram com os seus dentes de leite? Ganharam algum presente? Enterraram? Alguém tem alguma história interessante para me contar sobre os dentes de leite? Vocês já leram esse texto, não é mesmo? Leram até o final. Ops! Cáries. Agora eu sei porque eu vim pensando em dentes de leite. Foi essa leitura. Viram como a cabeça da gente não para de funcionar? Vejam outra coisa interessante. Acompanhe na leitura essas palavras que estão coloridas. Limpo, limpou. Sujo, sujou. Filtrada, filtrou. Cárie, cariou. E tem muitas outras palavras do texto que terminam igual. Ficou, jogou, borbulhou. O que essas palavras têm em comum? Isso mesmo, todas terminam em ou. Observem esse exercício. Vejam que coisa interessante. Como se escreve sujou? Com U ou L? E gol? Como se escreve? Escrevem diferente. A gente pronuncia igual, pelo menos em algumas partes do Brasil. No sul do Brasil, as pessoas falam gol, papel, mel, mas em outras nós pronunciamos igualmente as palavras, que terminam com L ou com U. Vamos ver o que podemos aprender sobre isso? Fernando jogou futebol e marcou um gol. Jogou, futebol, gol. Jogou. O que sabemos sobre essa palavra? Isso mesmo, é um verbo. E muitos verbos terminam com ou. Jogou, brigou, reclamou, apitou, dançou. Tudo termina com ou. As letras O e U, o som fechado. Agora vamos examinar a segunda palavra. Futebol. Termina com OL. Nós pronunciamos OL. Em algumas partes do Brasil se diz futebol. E que outras palavras vocês conhecem que terminam com OL? Sol, anzol, paiol, lençol, caracol, girassol, espanhol, cachecol, basquetebol, voleibol. Puxa, quantas palavras vocês conhecem que se escrevem com OL e terminam com o som aberto. Nós podemos pronunciar sol ou sol, mas o som é aberto. Sol. Mas e gol? Vocês conhecem outras palavras que se escrevem com OL
e pronunciamos de maneira fechada, gol, não existem, não é mesmo? E sabem por quê? Porque é uma palavra estrangeira. Se fosse uma palavra da língua portuguesa, seria gol. Mas como é estrangeira, mantivemos a pronúncia gol. Fernando jogou futebol e marcou um gol. Jogou, marcou. Palavras terminadas em ou não tem problema, não é mesmo? Palavras terminadas em all, futebol, gol. Temos dois problemas. Primeiro, futebol termina com L, mas pronunciamos como se fosse um U. Segundo, palavras estrangeiras como gol, pronunciamos a palavra fechada. Vamos observar os verbos desta frase. Fernando jogou futebol e marcou um gol. Jogou, marcou. Futebol, gol. Existe uma regra para saber se escrevemos uma palavra com as letras O e U ou com as letras O e L? Como seria essa regra? Pode falar, vou repetir. Se o som é fechado, escreve O-U. Se o som é aberto, escreve O-L. E o gol? O gol foge da regra. É uma palavra estrangeira. Então, temos uma regra. Podemos escrever assim. Nas palavras terminadas em OU, o som do O é fechado. Nas palavras terminadas em OL, o som do O é aberto. Exceção, palavras estrangeiras. Exemplo, gol. Viram como podemos escrever uma regra? E essa regra pode ser muito útil. Qual a regra? Se é verbo, se escreve com I, U. Se é nome, se escreve com I, L. Agora é só treinar um pouco para acostumar-se. Vamos observar os exemplos do exercício Qual é o desafio? Identificar a forma correta da escrita. E qual é a nossa arma poderosa para enfrentar esse desafio? Exatamente, a regra. Vamos colocar a regra para funcionar? Palavras que terminam com o som ou, i, iu. Verbos terminam com U. Demais palavras terminam com L. Qual a forma melhor para usarmos a regra? Exato. Vamos identificar se é verbo. O que for verbo vai terminar com U. Alfa, quais são os verbos? Confundiu, colocou, permitiu, lavou, usou, dormiu. Muito bem. Esses então já sabemos que se escrevem com as letras O e U no final. Agora você, Beto, quais dessas palavras não são verbos? Girassol, abriu barril, lençol, funil, sol. Então, nosso exercício vai ficar assim. Cadu confundiu água filtrada com água fervida. A moça colocou água no vaso do girassol. O pai passa o mês de abril enchendo o barril. A mãe não permitiu que ele bebesse água suja. A lavadeira lavou o lençol no tanque. Joca usou um funil para encher a garrafa. Ela dormiu no sol quente e ficou desidratada. O que são essas palavras em vermelho? O que você sabe sobre a grafia delas? São verbos. Todos terminam com ou, iu. Beto, e essas palavras em azul? O que você tem a nos dizer sobre elas? Nenhuma é verbo. Todos são nomes, substantivos. Eles se escrevem com O, L ou I, L, igual ao sol do Brasil. Agora nós vamos mudar de assunto. Vamos analisar um texto que está com problemas. Mas vejam só.
O texto abaixo foi escrito pelo avoadinho. Ele não é muito de prestar atenção. Você conhece alguém avoadinho? Dá para perceber do que se trata? Que tipo de problema vamos encontrar? O que dá para observar? Isso mesmo. Não tem pontuação. Frases não estão separadas. Vamos ler o texto? A família do Sugismundo não seguia os conselhos do médico, eles bebiam água sem filtrar, só tomavam banho de vez em quando e nunca escovavam os dentes. Quando Sugismundo apareceu com cáries, foi um fuzuê. Ainda bem que a doutora Leila conseguiu salvar os dentes dele. Parece que agora Sugismundo aprendeu a lição. Deu para perceber? Qual é o problema do avoadinho? Problema não, montão de problemas. O que nós precisamos fazer? Exatamente. Precisamos identificar as frases, marcar a pontuação, corrigir as letras maiúsculas e minúsculas. Muita coisa errada para consertar. Mas nós já somos bons nisso, já sabemos o que fazer. E por onde vamos começar? Vamos separar as frases primeiro e colocar a pontuação. A família do Sugismundo não seguia os conselhos do médico. Ponto. Eles bebiam água sem filtrar, só tomavam banho de vez em quando e nunca escovavam os dentes. Tem vírgula depois de filtrar. Tem ponto depois de dentes. Quando Sugismundo apareceu com cáries, foi um fuzuê. Ponto depois de fuzuê. Ainda bem que a doutora Leila conseguiu salvar os dentes dele. Ponto depois da palavra dele. Parece que agora Sugismundo aprendeu a lição. Ponto depois da palavra lição. Aqui está o texto que nós acabamos de pontuar. E agora, qual o próximo passo? Essas palavras que estão circuladas estão começando frase. Portanto, vamos escrever com letra maiúscula. A família do Sugismundo não seguia os conselhos do médico. Eles bebiam água sem filtrar, só tomavam banho de vez em quando e nunca escovavam os dentes. Quando Sugismundo apareceu com cáries, foi um fuzuê. Ainda bem que a doutora Leila conseguiu salvar os dentes dele. Parece que agora Sugismundo aprendeu a lição. A primeira palavra também. A família. O A é com letra maiúscula. Está começando uma frase. E agora, ainda temos mais problemas com maiúsculas? Sim? Qual o problema? 2 problemas. E quais são os 2 problemas? Tem palavras com letra maiúscula que não deveriam estar com letra maiúscula e tem palavras com letra minúscula que deveriam estar com letra maiúscula. Que trapalhada, hein? Mas o Alfa e o Beto vão nos ajudar. Alfa, quais palavras estão com letra maiúscula, mas que devem ficar com letra minúscula? Conselhos, médico, banho, fuzuê, dentes. Essas palavras em vermelho são as palavras que o Alfa indicou. O nome do Sugismundo e da doutora Leila são nomes próprios. Agora estão corretos, com letra maiúscula. E as palavras conselhos do médico, banho, fuzuê e dentes são nomes comuns. Escrevem-se com letra minúscula. Ops! Tem uma palavrinha que está escrito errado. Vocês ainda não estudaram isso. Essa palavra é abreviatura para doutora. Quando escrevemos nessa forma, o D se escreve com letra maiúscula. Doutor fulano, doutora fulana. E agora? Ainda tem mais trapalhada do avoadinho? Está tudo certo? Agora parece que sim, não é mesmo? Vamos adiante com nossa aula. Ainda temos muita coisa interessante para aprender hoje. Água,
Água limpa, água suja, tudo é água. É tudo igual? De jeito nenhum. Água é água. H2O. Todo mundo sabe. Pode ser limpa ou suja. Água limpa é água que não é suja. Água sem sujeira. Vamos ver o que esse exercício está pedindo para fazer. Vamos ler as 3 perguntas antes de começar a responder. Qual a diferença entre água e água limpa? O sentido é o mesmo? Qual palavra modifica o sentido da palavra água? Vamos responder com calma e com muita atenção. Qual a diferença entre água e água limpa? Água pode ser qualquer água. Água limpa é água pura, sem sujeira. Correto. Vamos anotar? O sentido é o mesmo? Não, de jeito nenhum. E qual palavra modifica o sentido da palavra água? Limpa. A palavra limpa modifica tudo. A palavra limpa é um adjetivo. Adjetivos indicam uma qualidade, uma característica. Limpa é uma característica da água, uma água sem impurezas. E agora você, Beto. As perguntas são as mesmas, só que a comparação é entre água e água suja. Qual a diferença entre água e água suja? Água pode ser qualquer água. Água suja é água impura, com sujeira. O sentido é o mesmo? O sentido não é o mesmo. Qual palavra modifica o sentido da palavra água? Suja. O que aprendemos com esse exercício? Isso mesmo. Aprendemos que o adjetivo modifica o sentido das palavras. Ele modifica o sentido dos nomes, os substantivos. Bonito, feio, avoado, atento, limpo, sujo. Tudo isso são adjetivos. Os adjetivos concordam com o nome. Caderno limpo, água suja, cadernos arrumados, carteiras pintadas. Vamos aprender um pouco mais sobre esses adjetivos. Observe essas frases. A água fervida está limpa. O leite fervido está limpo. O comando é: observe. O que você está observando, Beto? Tem 2 palavras com a mesma cor. Fervida, limpa, fervido, limpo. E por que está escrito fervida, limpa numa frase e fervido, limpo na outra? O professor acabou de ensinar isso. Limpo e fervido são adjetivos. Eles concordam com o substantivo. E qual é o substantivo, Alfa? Na frase de cima é água. A água está no feminino, fervida e limpa. Já entendi. Na segunda frase é a mesma coisa. Fervido e limpo está no masculino. Essas palavras se referem ao leite. Leite é masculino. Vamos ver agora quais são as perguntas do exercício. Nós observamos tão bem que eu acho que não sobrou nada. Que palavras modificam o sentido da palavra água? Fervida e limpa. Por que as palavras fervida e limpa estão no feminino? Porque água está no feminino. Elas modificam a palavra água. E por isso elas combinam com a palavra água. Isso mesmo. Água é uma palavra que se escreve no feminino e no singular. Água. Água fervida. Água limpa. O adjetivo concorda com o substantivo, o nome que ele modifica. Beto, que palavras modificam o sentido da palavra leite? Fervido e limpo. Essas 2 palavras modificam o sentido da palavra leite. O leite está fervido e limpo, sem micróbios. Vocês realmente estão aprendendo muito rápido. Você também está acompanhando essa aula? Está sabendo tudo sobre os adjetivos? O que eles são? Com quem eles combinam? O que significa dizer que o adjetivo combina com o substantivo? E como eles combinam? Sabe tudo mesmo?
Vamos fazer um teste? Prontos? Eu pergunto e vocês me respondem. Eu vou repetir e vamos anotar. O que são adjetivos? Palavras que dão uma qualidade ou característica ao substantivo. Com quem os adjetivos combinam? Os adjetivos combinam com os nomes que eles modificam. O que significa dizer que o adjetivo combina com o substantivo? Como ele combina? Exato. Ele tem o mesmo gênero do substantivo, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Alunos sabidos. Alunas sabidas. Alunos inteligentes. Sabidos combina com alunos. Sabidas combina com alunas. Inteligentes combina com os dois. O adjetivo inteligente só tem uma forma. A mesma forma serve para os dois. Esses adjetivos são chamados de biformes. Eles têm a mesma forma para o masculino e para o feminino. O que está pedindo para fazer aqui? Você pode ler para nós, Beto? Forme frases como no exemplo. Forme frases como no exemplo. E o exemplo está aqui. Lia não escovou os dentes. Sujo, podre. Os dentes de Lia ficaram sujos e podres. Que coisa feia! Dente sujo e podre. Não escovou? Deu nisso. Aprendeu, Lia? Nossa tarefa aqui é outra. Aqui nós não cuidamos de dentes. Nós cuidamos de aprender a nossa língua portuguesa. O que esse exemplo está nos mostrando? As palavras sujos e podres combinam com dente. São adjetivos, dentes sujos e podres. Mas o que tem a segunda frase a ver com a primeira? Não escovou, ficaram sujos. É a razão. Eles ficaram sujos porque ela não escovou. Bem observado, Alfa. A segunda frase é a consequência da primeira. Não fez isso, aconteceu aquilo. Para fazer os demais exercícios, temos que prestar atenção nessas duas orientações. Fazer uma frase que é a consequência da primeira e combinar os adjetivos com os substantivos. Marcelo escovou os dentes, limpo, sadio. Beto, o que nós sabemos? Sabemos que Marcelo escovou os dentes. Sabemos que vamos usar duas palavras na segunda frase. Vamos usar as palavras limpo e sadio. E como vamos redigir essa segunda frase? Consequência. Vamos mostrar a consequência. Então vamos lá. O Marcelo escovou os dentes. Qual é a consequência? Como vai ficar a frase? Os dentes de Marcelo ficaram limpos e sadios. Muito bem, Beto. É exatamente isso. As palavras limpos e sadios estão no masculino e no plural. Elas qualificam a palavra. Os dentes. Alfa. Joel não lavou as mãos. Ficou sujo e contaminado. O que é isso, Alfa? Um tablet? E para que serve um tablet? Entendi. É para fazer busca. Para buscar o sentido da palavra. Contaminado. Isso mesmo. Vamos fazer essa busca? Onde vamos procurar? Num atlas? Numa enciclopédia? Num livro de biologia? No dicionário. Desta vez eu vou procurar no dicionário Michaelis. Nós já conversamos sobre os autores desse dicionário. A autora é a mais famosa, Carolina Michaelis. Eu vou ler e vamos entender por que tem a ver com o nosso texto desta lição. Contaminado. Contaminado. Esse dicionário dá a divisão das sílabas da palavra. Esta palavra tem 5 sílabas. ADJ. O que significa? Isso mesmo, adjetivo. ADJ é uma abreviatura para adjetivo. E nós também já sabíamos disso. Estamos trabalhando nesse assunto.
Adjetivos concordam com o substantivo que eles modificam. Vamos ler a primeira definição. 1. Que se contaminou, que foi acometido por moléstia infecciosa, infeccionado. Alguém ou alguma coisa que se contaminou. Pode ser a água ou o leite. Vamos ver o segundo significado. 2. Que se tornou impuro por contato ou mistura com um elemento inadequado ou insalubre. Alguma coisa que se tornou impura, contaminada. Por exemplo, as mãos do Joel. 3. Que contém micro-organismos patogênicos, bactérias, fungos, protozoários, vírus, etc. O que vocês conhecem que pode ser contaminado por micro-organismos? O leite, exatamente, mas a água também. Água suja, água de esgoto, pode estar contaminada, cheia de bactérias, fungos, protozoários ou vírus. Ninguém vê, mas eles fazem um enorme estrago na saúde. Mas vejam essa última definição. Contaminado. Tudo pode ser contaminado. As mãos, o corpo, o intestino, uma pessoa, o leite, a água, até um lago inteiro. Viram como é perigoso não ter cuidado com a higiene? Vamos voltar agora ao nosso exercício. Estávamos com o Joel. Alfa, como você vai responder? B. Joel não lavou as mãos. Sujo, contaminado. As mãos de Joel ficaram sujas, contaminadas. Muito bem, Alfa. O Alfa escreveu sujas, contaminadas. Os adjetivos combinam com o substantivo, as mãos. Feminino, plural. Sujas, contaminadas. C. Clara lavou as mãos. Limpo, cheiroso. As mãos da Clara ficaram limpas e cheirosas. Mãos sujas e contaminadas. Mãos limpas e cheirosas. Os adjetivos concordam com o substantivo. Mãos sujas, mãos contaminadas. Mas se lavar as mãos, fica como a Clara. Mãos limpas, mãos cheirosas. Por falar em mãos limpas e cheirosas, vocês se lembram do avô Adim? Será que ele foi contaminado? Vamos reler o texto que nós corrigimos? A família do Sugismundo não seguia os conselhos do médico. Eles bebiam água sem filtrar, só tomavam banho de vez em quando e nunca escovavam os dentes. Quando Sugismundo apareceu com cáries, foi um fuzuê. Ainda bem que a doutora Leila conseguiu salvar os dentes dele. Parece que agora Sugismundo aprendeu a lição. Foi quase, não é? Mas essa doutora Leila conseguiu salvar. Já pensou? E assim chegamos ao final desta lição. Esta lição foi muito curta, não foi? Vocês já estão ficando muito sabidos. Veja quanta coisa aprendemos só hoje. Resumo da aula. Resumo da aula. Nesta lição 8, nós aprendemos 3 coisas importantes. Uma foi sobre os cuidados com a higiene. Aprendemos a importância da higiene. Os cuidados de higiene nos ajudam a evitar contaminação. Sabemos que a contaminação vem das coisas sujas, da água suja, do leite que não é fervido. Mas se tivermos cuidado, não vamos nos contaminar, nem contaminar os outros. Aprendemos também uma regra muito útil de ortografia. Palavras que terminam em il e ol. Se é verbo, se escreve com L. Se não é verbo, se escreve com mu. E aprendemos muitas coisas sobre o adjetivo. O que ele faz, como ele combina com o substantivo. Na próxima lição tem mais. Até lá!